Olá, bem-vindo à última aula dessa minissérie que eu fiz de 5 vídeos sobre banco de dados e Query Builder no CodeIgniter. A gente vai ver hoje como que a gente faz para excluir um registro do banco. Então também é muito tranquilo, muito fácil de a gente fazer. Vou excluir, por exemplo, o registro 2 aqui, tá? Como a gente faz isso? Então vamos voltar aqui no nosso model e vamos criar o método responsável pela exclusão do registro, certo? Então, public function, por exemplo, delete. E como você sabe, quando eu for excluir alguma coisa, eu preciso identificar aquele registro para não excluir tudo no banco, né? O mesmo caso aqui da cláusula update. Então, desta maneira também eu preciso passar um ID. Então, é obrigatório passar o ID aqui como parâmetro para o comando. Então, return this db delete, nome da tabela, clientes, vírgula, clientes, e aqui na verdade a gente coloca um where, this db where id seja igual a id. Pronto, então se eu omitir essa linha aqui, esse comando vai excluir tudo, tá? Então olha só, vamos colocar uma descrição aqui também, exclui um registro da tabela a partir do seu id. Então é só a gente chamar agora esse método delete a partir do controller para excluir o nosso registro. Então, como eu falei agora há pouco, vamos excluir o registro 2, por exemplo. Vamos dar um procurar aqui, para você ver que o registro está aqui ainda. Então vamos lá. Então é assim, this, coloca dentro de um if já, if this cliente model delete, qual ID? Por exemplo, ID 2. Se isso aqui retornar true, então echo registro excluído com sucesso. Else echo erro ao excluir o registro. Por exemplo, né? O certo não é você fazer assim, obviamente, o certo é você chamar uma view, colocar dentro de um try catch e assim por diante. Mas, por exemplo, de hoje isso é suficiente. Então vamos lá, quando eu executar aqui, chamar essa página, esse registro 2 tem que sumir daqui. Vamos testar, F5, olha aí, registro excluído com sucesso, e aqui, procurar registro excluído. Muito bem, tem essa função aí. Tem um outro tipo de delete que você pode fazer também, que é o chamado soft delete. Isso não é uma função exclusiva do CodeIgniter, mas na verdade é uma maneira diferente que você cria o seu banco de dados. Então, por exemplo, esse soft delete ele não necessariamente deleta um registro, ele marca o registro como excluído. Então a gente poderia fazer assim, vamos mudar aqui a estrutura da tabela, vamos colocar aqui mais um campo, vou colocar aqui, por exemplo, um campo ativo, do tipo int, e colocar aqui, não, tipo boolean. O boolean na verdade é a mesma coisa que o int, né? Mas vamos colocar aqui por padrão, aqui pré-definido, vai ser por padrão, vai ser true. Ou seja, vai estar sempre ativo os registros. Então olha aí, então temos mais um campo agora e todos estão true. Vamos inserir mais um registro aqui, colocar aqui, por exemplo, maria@email.com, ativo sim, né? Que é a mesma coisa que true. Vamos colocar mais um aqui, augusto@hotmail.com. Tá aí. 2 registros inseridos, então temos 3 registros nas linhas agora. Então vamos imaginar que eu quero excluir o registro 3. Tá. Então vamos ver aqui no nosso no Sublime. E aqui qual que é a diferença? A diferença é que a gente não vai usar nesse caso aqui agora o delete, né? Porque o delete ele realmente exclui um registro do banco. Em vez disso, o que a gente acha que você acha que a gente vai usar? Vamos usar um update, né? A gente vai dar um update no banco, a gente vai atualizar somente um campo, né? Então a gente faz o seguinte, a gente coloca aqui assim. Eu quero atualizar o campo dados, né? Vamos criar aqui uma variável dados no tipo array. Eu quero o quê? Eu quero que o campo ativo ele passe a receber o valor false. Então agora eu chamo aqui a função update. Qual que é o ID? O ID 2, vamos confirmar aqui. O ID 3 da Maria. Então ID 3. E aqui são os dados que vão ser atualizados, né? Então, em vez de fazer dessa maneira aqui, eu posso fazer assim também. Às vezes é um campo só. No começo você criar uma outra variável, colocar lá. Eu às vezes costumo fazer assim. Eu passo direto aqui dentro. Eu apago dados e coloco assim. Abro aqui. Esse é o comando para você gerar array na versão nova do PHP, no PHP 7. E coloco aqui, ativo, atribuo o valor. False. Então é a mesma coisa. Tá? Se precisasse ter mais um campo, é só colocar vírgula aqui e mais um campo, assim por diante. Então o que ele vai acontecer aqui? Ele vai dar um update, né, naquele campo e no registro ID3 você vai marcar o campo ativo para false. Vou colocar aqui o registro, pode ser excluído mesmo, porque para o usuário final, aquele registro ele foi excluído, né? Só que para o dono do sistema, o registro só está marcado como excluído. Então vamos ver o que vai acontecer. F5, eu dei um erro aqui.
update. Opa, não é update, né? Eu acho que é atualiza. Atualiza, olha só. Atualiza. Então é atualiza. Pronto. F5, olha aí, registro excluído com sucesso. Agora, se eu recarregar aqui os dados, olha aí, mudou para 0. Então, qual que é a diferença? Claro, se eu der um get aqui para trazer todos os registros, eles vão aparecer todos, né? Então, isso você teria que mudar a lógica do seu sistema. Para, por exemplo, aqui na nossa função de get, por exemplo, eu deveria sempre colocar, digamos que eu quisesse sempre os registros ativos, né? Então, eu poderia colocar aqui, deixar por padrão o dis, db. Antes de colocar isso aqui, vamos fazer o seguinte, deixa eu trazer o get aqui, para você ver o que você teria que mudar no seu sistema. Tá, vamos colocar assim, então aqui, colocar assim, dados, recebe isso aqui, e aqui mudar só um print r, echo pré, só para ficar mais legível, e print r, dados. Opa! Dados. Então aqui, do jeito que está, se eu der um get, na verdade, né? Get, e aqui sem nenhum parâmetro, simples assim, olha só o que vai acontecer. Opa, mais um detalhe, esqueci, que era um result array, porque eu não estou dentro de um loop. Olha aí, então os 3 registros, certo? Então isso aqui não é para aparecer, porque ele está inativo. Então como que eu faço? Então, se eu usasse essa lógica chamada soft delete, tá? Então eu teria que atualizar todos os meus métodos, né, que trazem informação e colocar lá uma cláusula padrão, por exemplo, thisDB where ativo seja igual a true. Então isso aqui por padrão, o CodeIgniter sempre vai trazer os registros que são ativos, né? F5, olha aí, sumiu aquele lá. Então dessa maneira você mantém os registros salvos no seu banco de dados, tá? E assim você não perde informação. Às vezes você quer fazer uma consultoria, né? Quer ver o que aconteceu. E o ideal, inclusive, até eu vou além, eu costumo fazer assim. Eu sempre crio nas minhas tabelas, tá? Eu sempre crio nas minhas tabelas 2 campos, tá? Que é um, por exemplo, que é um assim, criado em, né? Que do tipo timestamp, porque ó, current timestamp, e o outro do tipo updated ou atualizado em, né? Também seria. Vou colocar depois do criado em. Seria assim, atualizado em. Você não pode ter 2 campos do tipo timestamp na mesma tabela, tá? Não sei porquê, tá? Mas você não pode. Então você coloca como date time, tá? E simples assim. Então, com isso aqui, o que vai acontecer? Sempre quando eu criar um registro, digamos que eu crio vamos criar mais um registro aqui, ó. Tá? Colocar aqui, por exemplo, manuel@email.com. Então, o criado ele vai ser preenchido automaticamente e atualizado ele vai deixar em branco. E ativo vai estar padrão. Então, aqui atualizou, inseriu o registro, está aqui. Então, foi criado esse horário aqui, né? E aqui não tem nada. Então, se eu vir aqui e excluir, então eu poderia fazer o seguinte. Aqui no excluir, no atualiza, eu posso fazer o seguinte. Ó. Eu posso vir aqui, vamos comentar, vamos deixar isso aqui embaixo, vamos chamar de novo o atualizar. Então, diz cliente model, atualiza, eu quero atualizar o que? O registro 5, né? Registro 5. E agora eu vou passar as informações que eu quero alterar lá, que são o que? Eu quero mudar o ativo para falso. Opa. E eu quero também colocar ali uma data de atualização. Quando aconteceu isso? Então eu quero atualizar também o campo atualizado em, colocar aqui valor date, para que é a data do sistema, né? Ano, mês, dia, que é o padrão, e aqui também hora, minuto, segundo. Então aqui ele vai colocar data, hora e atuais que esse registro ele foi executado. Tá? Então poderia fazer isso aqui ou de uma variável dados fora e assim por diante. Então do jeito que está aqui, o que vai acontecer? Eu vou excluir esse registro. Vamos comentar aqui primeiro. E vamos atualizar aqui. Ó. Olha só, trouxe aquele registro lá, certo? Então agora, eu vou descomentar essa linha, ele vai matar o arquivo 5 e vai trazer os dados de novo. Então esse arquivo aqui, ó, esse aqui ele vai ter que sair fora. Olha aí, saiu fora. E agora se eu vir aqui no banco, eu vou ter essa informação aqui, ó, atualizado, olha só. Então ele foi criado nessa data e foi atualizado aqui, ó. Então eu criei, digamos, 10/6, 19/1 e meia-noite e 2, será que eu errei alguma coisa aqui? Hora, minuto, segundo. É para ser isso mesmo. Talvez tenha algum problema no meu fuso horário aqui, na verdade. O fuso horário da minha máquina não deve estar configurado do jeito certo, tá? Mas tudo bem, é só para você pegar a ideia. Você coloca uma data ali, isso aqui tem que ser manualmente, né? O campo de atualização tem que ser manualmente, tá? E assim você consegue até colocar um log, poderia colocar um campo log aqui, por exemplo, dizendo assim, esse registro foi excluído no dia tal pelo usuário tal. E assim por diante, daí só a sua imaginação que vai mandar. Fechado? Então é isso aí, um grande abraço para você e até um próximo vídeo.